Olá, meu nome é Samuel. Eu vou falar sobre o meu trabalho titulado Processamento de Imagens Ópticas para Elaboração de Mapas Geológicos na área de Curaçá, na Bahia. Bom, mapeamento geológico é um procedimento multidisciplinar, multi-etapas, no qual se gasta muito recursos financeiros e humanos para a sua execução. Tendo com base nisso, qualquer tipo de informação que a gente consiga agregar na economia desses recursos são de grande valia. Nesse sentido, as imagens orbitais de satélite são de grande importância, integrando a etapa que a gente chama de fotointerpretação, né? Bom, a área de localização desse trabalho fica no nordeste da Bahia, ao sul da cidade de Curaçá, né? É localizado no semiárido brasileiro. Os objetivos são basicamente a utilização de dados do sensor Aster para avaliar a potencialidade de técnicas de transformações espectrais como produto base na elaboração de pré-mapeamentos na carta geológica de Barro Vermelho. A metodologia aqui consistiu basicamente na obtenção, primeiramente, dos dados das imagens Aster com nível de processamento L1T pelo site da NASA, o Earth Data Research, análise de curvas espectrais dos alvos, dos tipos de rocha que são encontrados na área. Essas curvas espectrais foram obtidas pelo JPL Spectral Library, assim como em trabalhos prévios também que foram realizados na área de estudo. O pré-processamento da imagem, que consistiu na calibração radiométrica, seguida pela correção atmosférica, pelo módulo Flash, o algoritmo Flash, com a conversão de dados de radiância para reflectância. O processamento aqui foi basicamente a elaboração de três tipos de transformações espectrais, que são principais componentes independentes e fração mínima de ruído. A segmentação das imagens foram realizadas para a classificação orientada ao objeto, na sua sequência. E depois disso, a quantificação do resultado pelo índice kappa. Dois tipos de processamento foram realizados. No primeiro método foi realizado o Feature Select Principal Components, a técnica do Álvaro Costa. E o segundo método foi o Spectral Mapping Feature Select Principal Components. No método 1, foram realizados principais componentes independentes e frações mínimas de ruído. Aqui todas as bandas foram utilizadas como entrada. As escolhas das bandas, dos componentes dessas transformações foram tomadas com base nas suas matrizes de autovalores e autovetores. E aqui a gente volta na base da técnica do Álvaro Costa, né? Depois disso foi realizada a segmentação e depois a classificação orientada. No método 2, foram subdivididos três grupos de acordo com as litologias principais que foram encontradas nas áreas, ou seja, gneiss, corpos máficos, ultramáficos, rochas sedimentares, metasedimentares. O processamento foi dado com base nas versões espectrais de cada um desses alvos para a seleção das bandas, né? Então, determinadas bandas foram selecionadas. Diferentes combinações de 4 bandas de entradas para cada alvo. As escolhas foram baseadas nas matrizes de autovalores e autovetores, assim como no método 1, depois a segmentação e depois a classificação orientada. Aqui a gente tem os resultados, né? Aqui os resultados do primeiro método, principais componentes, fração mínima de ruído e componentes independentes. E aqui embaixo os resultados das imagens dos componentes selecionados com base nas matrizes de autovetores e autovalores para os três tipos de rochas encontrados na região, né? Corpos máficos, ultramáficos, rochas sedimentares e gneiss. Daqui a gente pode perceber que os resultados deram um bom contraste entre as litologias. E se sobreposto a mapeamentos prévios de semidetalhe e detalhe, a gente vê uma boa correspondência entre as unidades mapeadas e as unidades obtidas com o processamento dos dados, né? Aqui são os resultados das classificações orientadas a objetos, no qual a gente obteve 11 classes, né? E a gente consegue ver uma boa discriminação dos dados, apesar de que existe uma certa confusão espectral entre elas, coisa que é comum devido à grande heterogeneidade dos alvos e também devido à escala do mapeamento. Então, os erros de classificação são inerentes, são intrínsecos, né, aliás. E aqui a gente consegue quantificar e saber onde estão esses erros pelas matrizes de confusão e pelos índices capas, né? Aqui a gente tem os índices capas de cada um. E pelas médias desses índices capas, a gente conseguiu analisar que, primeiro, o método 2 foi mais eficaz, pois ele teve uma média de 0,7, em contraste com o método 1, que teve uma média de 0,5, ou seja, o método no qual a gente escolhe as bandas de entrada com base nas feições espectrais de cada alvo foi mais eficiente. Outra coisa que a gente consegue concluir é que as matrizes de autovalores e autovetores constituem um ótimo guia para a gente selecionar os componentes a serem classificados e selecionados para as imagens. A gente analisou também uma boa resposta da classificação orientada a objeto. E os algoritmos de transformações espectrais aqui utilizados constituem uma boa forma de incrementar etapas fotolitológicas de mapeamentos geológicos. No mais é isso.
Obrigado.